Queridos, vamos abrir a escritura inicialmente no texto de 2 aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 4 em diante. Eu tenho alguns textos para tratar com os irmãos dessa noite, e eu vou passo a passo. Os textos que nós precisarmos ler, nós leremos, outros eu apenas mencionarei, mas é importante que os textos que nós lermos, que todos tenham o texto em mãos. Você pode usar a sua Bíblia, o livro físico, pode usar o seu celular. Importante que nós estejamos atentos ao ensinamento do Senhor. O tema de hoje que nós vamos tratar é o escândalo da cruz. Um tema já bastante saturado, obviamente, talvez um dos temas mais pregados em toda a história da igreja, que é falar sobre a cruz de Cristo. Mas essa noite, essa mensagem, ela nos chama a atenção para a nossa fé em relação à cruz de Cristo. Não é exatamente uma mensagem que vá expor o significado da cruz, embora nós o façamos, mas sobretudo o nosso objetivo é que cada um, ao receber essa mensagem, possa fazê-lo no sentido de estar sempre se perguntando se é nisso mesmo que eu creio, se é exatamente isso que eu busco, se é exatamente isso que eu estou experimentando ou buscando experimentar. Os irmãos entenderão ao longo da ministração o porquê desta nossa preocupação. O texto de 2 aos Coríntios capítulo 4, a partir do 4, começa dizendo assim: olha, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E eu começo aqui advertindo a igreja acerca dessa preocupação de Paulo, ou pelo menos dessa informação que Paulo nos dá quando ele diz que o diabo, o Deus desse século, que é muito mais forte, é muito mais habilidoso, é muito mais sagaz, é muito mais sutil que o diabo, enquanto uma criatura solta no universo. Porque quando se fala acerca do diabo ou do Deus desse século, logo a maioria dos cristãos pensam em Lúcifer caído, e isso é verdade. A Bíblia, não raras vezes, ao se referir ao querubim, que Deus criou de modo perfeito, que Deus o criou enquanto um ser perfeito, e que ele veio posteriormente a cair, sendo identificado pelo nome de acusador e de adversário. Entretanto, esse termo diabo e mesmo a própria queda do querubim, eles são muito mais amplos do que nós imaginamos, porque a Escritura vai nos dizer que quantas pessoas ou quantos seres acabou aderindo à filosofia do Lúcifer caído, acabou sendo enganado e passando para as fileiras do Lúcifer caído, que é o diabo. Todos eles passaram a fazer parte, ou tornaram-se participantes de uma mesma consciência diabólica, de uma mesma consciência satânica. Logo, quando nós falamos sobre diabo, estamos falando de acusador. Entenda isso, que você desmistifique essa ideia daquele ser de chifre, de rabo, de cauda, de legue vermelha, de capa preta. Tire essa imagem medieval da sua cabeça, que foi inventada e criada para amedrontar e controlar as pessoas, e compreenda que quando a Bíblia fala sobre diabo, está falando sobre uma consciência que se tornou inimiga de Deus, se tornou acusadora, aquela que acusa a Deus,
e que acusa os filhos de Deus diante de Deus. E quando fala Satanás, fala de adversário. Todos quantos, pois, se tornam acusadores e se tornam inimigos de Deus, ou adversários de Deus, são, respectivamente, Satanás e diabo, quanto à ideia, quanto ao espírito, né? Então, veja que o apóstolo Paulo, ele diz que o Deus desse século, que é esta consciência diabólica, essa consciência inimiga de Deus, ela nos engana. E esse é o ponto que eu quero começar a refletir com vocês. Nós não podemos subestimar o diabo, não podemos subestimar Satanás, achando que ele já é um derrotado e que nós já estamos salvos. Não, Paulo está dizendo claramente que o diabo, o Deus desse século, o nosso ego, ele cega o entendimento dos incrédulos, cega o entendimento dos homens. Para que ele faz isso? Para que o evangelho de Cristo não lhes resplandeça, não brilhe, não ilumine. Ou seja, enquanto o homem estiver enganado pelo diabo, com o seu entendimento cegado pelo diabo, embora ele pense eventualmente que ele entende o evangelho, que ele crê no evangelho, que ele segue o evangelho, o fato é que ele está, na verdade, desprovido da revelação do evangelho. O evangelho precisa resplandecer no nosso coração, a ponto de, como uma luz muito potente, nos fazer ver em que sentido nós ainda nos opomos a Deus, em que sentido nós ainda somos adversários de Deus. Paulo, então, ele diz, continuando o texto, versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus como o Senhor, e a nós mesmos como os seus servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, claro está para nós que esse texto trata de duas questões fundamentais. De um lado, negativamente, fala sobre o poder do império das trevas de cegar o entendimento para que o evangelho não lhe seja revelado. Por outro lado, nos é dito claramente que Deus resplandece no coração do homem essa luz poderosa para que todos possam ver na face de Cristo o caráter de Deus, a face de Deus. Então, aqui nós temos um jogo. De um lado, o poder das trevas querendo nos cegar o entendimento. Por outro, a luz de Deus querendo resplandecer no nosso coração. Ora, se não dependesse de cada um de nós nesse processo, certo seria que nenhum de nós estaríamos enganados, porque ninguém vai negar que a luz do evangelho é muito mais poderosa, é muito mais eficaz, é suficiente para vencer qualquer treva, qualquer engano, qualquer poder do engano das trevas, sim ou não? Ora, mas por que então nós ainda, e os irmãos entenderão isso mais à frente dessa mensagem, nós ainda temos tantos problemas de entendimento em relação ao evangelho de Cristo? Se a luz de Deus é poderosa, é eficaz, é suficiente, é invencível, é porque, na verdade, a revelação do evangelho, assim como o engano das trevas, passam por nós. Ou seja, na medida em que nós nos posicionamos a favor da verdade ou a favor do erro, é que nós então vamos sendo contagiados ou pelas trevas
ou pela luz? Imagine comigo que essa semana, eu pensando acerca dessa ministração, desse tema, eu fiquei profundamente convencido do quanto que o poder das trevas é sutil, o tanto que ele nos engana numa sutileza muito grande. Observe que o engano das trevas se dá em várias linhas, em várias frentes. Por um lado, é possível que haja milhares e milhares de pessoas que, com um coração simples, pense comigo, estejam seguindo um falso evangelho, um evangelho deturpado, um evangelho corrompido, um pseudo-evangelho, e as pessoas estão se entregando de corpo e alma ao engano, mesmo que esse engano venha em nome do evangelho, e essas pessoas então, elas prestam a este evangelho uma obediência quase que absoluta, prestam uma obediência muito grande. Basta que você veja os grandes centros evangelísticos do cristianismo, como que os auditórios estão sempre cheios, sempre lotados, e nada pode pará-los, nada os impede. E você, com um pouco mais de conhecimento, olha para aquela multidão tão grande, que em nome da fé, em nome do evangelho, em nome da Bíblia, em nome de Deus, estão ali se dando corpo, alma e espírito. E você que tem um pouco mais de conhecimento, pode falar assim: coitadas dessas pessoas, não sabem o quanto que elas estão enganadas. Você que conseguiu entender um pouco mais do evangelho de Cristo, olha e fica com uma certa pena dessas pessoas. Entretanto, o engano não somente leva as pessoas a uma convicção de um falso evangelho, induzindo-as a prestarem uma obediência quase que absoluta, mas por outro lado, o engano também nos afasta da verdade, mesmo quando você conhece a verdade intelectualmente, porque você ouviu, você estudou, você verificou, você percebeu que havia muitos erros, no modo como o cristianismo ensina o evangelho. Então você, sabedor de muitas coisas, às vezes pode se gabar: puxa, eu estou bem porque eu conheço a verdade, eu compreendo a verdade, eu conheço a palavra, eu compreendo a palavra. Mas aí vem o engano, e a despeito de o quanto você conheça, ele acaba te seduzindo para que você valorize muito mais as coisas deste mundo do que o próprio evangelho. Ou seja, o engano, ele sempre estará pronto a nos enganar de um jeito ou de outro. E aí então não é sem razão que há centenas e há milhares de pessoas que supõem ter um certo conhecimento do evangelho, mas que não conseguem caminhar no evangelho, não conseguem cumprir com o evangelho. Numa palavra mais simples, não conseguem obedecer ao evangelho. E o pior, quando então o evangelho lhes chega numa palavra mais explícita e mais clara, não poucos, preste atenção, não poucos supostos cristãos e supostos entendidos do evangelho acabam se escandalizando. Paulo, quando fala da cruz de Cristo, ele fala enquanto um escândalo. O que seria o escândalo da cruz? Senão quando alguém se depara com a verdade que é a cruz de Cristo, quando ele compreende a mensagem da cruz, ele simplesmente tropeça. Ele não é capaz de aceitar aquela verdade daquele modo como lhe é apresentada. Eu digo isso, queridos, porque, preste atenção, a mensagem da cruz, desde Lutero para cá, ela tem sido apresentada de uma maneira, se não equivocada, pelo menos incompleta. Preste atenção, desde Lutero para cá, a mensagem da cruz tem sido ensinada, se não de modo equivocado, pelo menos de modo incompleto, porque desde então
as pessoas têm sido ensinadas e instruídas que desde que elas creiam que Jesus morreu pelos seus pecados, desde que elas creiam que Jesus, ao morrer na cruz há 2000 anos, estava pagando a dívida, e se você tão somente acreditar nesse fato histórico, você está o quê? Salvo. Ora, isso é verdade. A Escritura declara que todo aquele que crer em Jesus, ele está salvo, ele tem a salvação. Agora, cabe nós perguntarmos qual é o significado da própria morte de Jesus e qual é o significado do nosso crer em Jesus. Ou seja, quando é que eu sei que de fato eu creio na cruz de Cristo ou não? Quando é que eu sei que a minha fé na cruz de Cristo é uma fé genuína ou é apenas uma crença num dogma da história? Exatamente quando o Evangelho é anunciado de modo explícito, de modo claro, e então você ou se escandaliza diante daquilo que está sendo mostrado, ou então você abraça aquela verdade, você então se entrega àquela verdade e começa um caminho de experiência da verdade, da mensagem da cruz. Acabamos de cantar agora há pouco essa canção tão bonita, e a igreja canta com tanta vida, mas talvez com tão pouco entendimento, quando cantamos: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também, olha, a minha cruz, até por uma coroa eu trocar. Capítulo 6 do Evangelho de João é um capítulo em que Jesus, de modo parabólico, num certo momento, simbólico, ele fala acerca da cruz. Capítulo 6 de João fala de Cristo, enquanto aquele que se fez carne para ser quebrado, ser partido por nós. E então aquelas multidões que ouviam Jesus no capítulo 6 de João, elas são convidadas a crerem no Cristo de Deus, na sua obra, na sua cruz, na sua morte. Mas ao cabo do capítulo 60, exatamente no versículo, capítulo 6, versículo 60 e versículo 66 nos diz que as multidões, ouvindo aquelas palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Ora, as multidões que seguiam a Jesus, as multidões que não poucas vezes no Evangelho diz que criam em Jesus. Quando Jesus expôs o Evangelho, por quê? Olhem para mim, porque enquanto Jesus está curando o paralítico, curando o leproso, curando o cego, multiplicando os pães, as multidões estão o quê? Felizes, estão alegres. Tem alguém ali que pode suprir todas as nossas necessidades. Mas quando Jesus, ele dá uma pausa nesses prodígios, nesses milagres, nessas manifestações, e ele então começa a conversar com a multidão, demonstrando o que é a verdade do Evangelho, demonstrando o que é a verdade da cruz. E a multidão então ouviu, quando não entendia, interrogava Cristo. Cristo então explicava o sentido daquilo que ele estava dizendo. Quando as multidões então, que elas supostamente teriam compreendido, diz a Bíblia, que elas disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Nessa noite, você sairá daqui dizendo: ou duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Ou dizendo, como Pedro em outro lugar declarou: Senhor, para quem iremos? Somente tu tens as palavras de vida eterna, não é? Você vai decidir de um lado ou de outro. Mas não somente as multidões disseram que o discurso era duro de se ouvir, mas é declarado também que as multidões
abandonaram a Cristo, e olha o que João diz, e já não mais andavam com Ele. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Se você achar duro demais o discurso da cruz, a mensagem da cruz, se você achar que é inviável, achar que não é bem assim, achar que você então fatalmente, não é nenhuma profecia e nenhum desejo, é apenas uma declaração da experiência do próprio Cristo e da própria igreja ao longo de todo o tempo, você fatalmente vai abandonar as fileiras daqueles que creem no Evangelho. Mas eu espero que o efeito seja exatamente outro, né? Eu espero que você, ao contrário disso, você possa dizer exatamente o contrário, como falou Pedro: Senhor, nós não temos para onde ir. Quando eu digo nós não temos para onde ir, não me refiro a lugar físico, tá? Não temos para onde ir no sentido de não temos mais o que fazer diante da verdade revelada. Somente tu tens as palavras de vida eterna. Alguém pode dizer: Alexandre, mas então qual é o verdadeiro significado da cruz de Cristo? O que ela mostra, o que ela fala, o que ela revela? Quando alguém crê na cruz e abraça a cruz, o que de fato ele está recebendo? Precisamos, queridos, pensar na cruz como sendo uma solução de Deus para um problema real e concreto da humanidade. Olhe para mim, o que é a cruz de Cristo? Primeiro momento, a cruz de Cristo é a solução divina. A cruz de Cristo é a única solução que Deus propõe à humanidade para resolver o problema do homem nos seus pecados. Então ninguém vai compreender a cruz de Cristo sem que primeiramente se entenda. Porque muitas pessoas falam: eu creio na cruz, mas ela não sabe exatamente por que ela deve crer na cruz. Só sabe que disseram que ela vai para o inferno porque ela bebeu, porque ela fumou, porque ela dançou, porque ela ouviu música secular, porque ela foi ao cinema, porque ela foi à praia, porque não deu o dízimo. Mas a pessoa, antes de entender que a cruz é uma solução e por que a cruz é uma solução, ela tem que entender o problema. Como é que alguém pode tomar um remédio para se curar de uma doença que a própria pessoa não sabe que tem? Como alguém pode procurar um médico? Como alguém pode desejar por um medicamento se a própria pessoa não sabe da sua doença? O Evangelho nos apresenta o fato de que a humanidade está profundamente doente, e essa doença, ela se manifesta de maneira muito clara. Olhem para o início da história humana. O homem e mulher criados por Deus, e ali eles tinham a possibilidade de comer da árvore da vida ou comer da árvore do conhecimento. Vida e morte estavam diante deles, representadas naquelas árvores, né? A vida ali representada na árvore da vida falava de dependência. O homem deveria estar na total dependência de Deus, e a total dependência implica que eu reconheço a minha limitação, eu entendo que eu não posso seguir um caminho próprio sem Deus, eu entendo que somente Deus é capaz de me tomar pelas mãos, de me guiar de modo seguro, para que eu obtenha vida plena de fato. Isso é a dependência. Ou poderia também se alimentar da árvore do conhecimento, que implica um homem que desenvolve dentro de si um pensamento acerca de si mesmo, no sentido de que este homem, ele até que concorda em seguir a Deus, mas do seu modo, porque a árvore do conhecimento implica independência. Quando o homem, uma criança começa a crescer e ela começa a ganhar conhecimento, quanto mais conhecimento ela tem,
mais independente ela se torna dos seus pais, mais independente se torna de todas as pessoas. Quanto mais conhecimento, mais ela pode caminhar sozinha. Vocês sabem do resultado. O homem escolheu comer da árvore do conhecimento. O homem decidiu viver por meio do conhecimento. Até aí, parece que não chega até nós, porque é muito abstrata essa questão. Viver por meio do conhecimento, como é que eu posso compreender isso de modo prático? Veja os resultados. Logo nós temos ali a história e a experiência de Caim e Abel. E ali começa a manifestação deste ego que nasce no coração pela decisão do homem de viver por si mesmo. Caim, simplesmente diante de uma questão banal. Por que uma questão banal? Ora, Abel foi oferecer a Deus uma oferta. Alguma coisa extraordinária nisso? Caim foi oferecer a Deus uma oferta. Alguma coisa extraordinária nisso? O problema é que quando Abel leva a sua oferta, ele leva uma ovelha. Quando Caim leva a sua oferta, ele leva do fruto da terra. Eu imagino os dois, relativamente próximos, cada um construindo o seu altar, colocando sobre o altar ali a sua oferta, Caim olhando para a oferta de Abel. Quando Caim olha para a oferta de Abel e percebe que a oferta dele é diferente, que a oferta dele é um cordeiro, que a oferta dele talvez estivesse mais próximo daquilo que Deus desejava, Caim começa já desde então com um espírito de rivalidade. Talvez já começasse a pensar, eu quero só ver qual vai ser o resultado dessa conversa. Caim oferece a Deus os frutos da terra, Abel oferece o cordeiro. Vocês sabem de toda a história. Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. É uma questão totalmente banal. Bastava Caim falar assim: olha, puxa, Senhor, me perdoa, Senhor, Senhor, me instrua, qual é a oferta que o Senhor deseja então receber? Ou talvez, Senhor, eu até que sabia, mas eu pensei que os frutos seriam melhores, mas qual é a razão porque o Senhor prefere o cordeiro a esses alimentos que eu trouxe para o Senhor? Bastava que ele se aproximasse, sim ou não? Como quem buscasse em Deus uma direção, em arrependimento, mas não. Ele começa a alimentar no coração aquele espírito de rivalidade, aquele espírito agora de inveja, que se traduzem naturalmente em ato de violência. Guarde essa palavra, em atos de violência. Caim agora procurava um meio e procurava uma ocasião para matar o seu irmão. Vocês sabem o que isso significa? Talvez a gente pense, porque a gente olha para o texto bíblico, e como é uma história muito antiga, lá do princípio, e nós costumamos ler a Bíblia e entender as histórias, mas elas ficam muito distantes de nós, e a gente sempre apontando, porque Caim era assim, porque Eva fez isso, porque o outro fez aquilo outro. Mas entenda que a Escritura está aqui para nos fazer ver a nós mesmos nas páginas da Bíblia. E ali começou a primeira manifestação prática do pecado, a violência, não contra um outro povo, não contra o seu inimigo, mas contra o seu irmão, a quem o próprio Caim o fez seu adversário. Não é sem razão que quando João fala sobre o diabo, ele vai dizer a semelhança de Caim, que sendo Caim um dos primeiros, diz que o diabo é assassino desde o princípio, desde o começo. A relação do diabo enquanto aquele que age com violência, aquele que procura matar, aquele que procura destruir. Essa ideia para João está intimamente ligada
ao primeiro assassinato da história humana, segundo as Escrituras. Ou seja, qual é a primeira manifestação do pecado? Olhem para mim. Se passa um crente na rua e ver um irmão em Cristo dançando forró, não forró de casa, forró caseiro, dançando um piseiro, o que o crente vai falando agora? Ele fala bem, ele ignora ou ele fala mal? Ele fala mal. Porque para esse crente, qual que é o problema do pecado? Dançar piseiro. O que é dançar piseiro? Eu coloco uma música com ritmo, né, que hoje em dia se chama inclusive de próprio piseiro. O camarada está lá dançando, para lá, para cá, dois para lá, dois para cá, um para o outro lado, para cá. E ele entende que aquilo é o pecado e deixa de reconhecer que a primeira manifestação do pecado é a violência. Daí para frente, quando você vai seguindo na Escritura, você vai observando claramente que a violência vai se tornar algo constante na história da humanidade. Capítulo 6 de Gênesis, quando Deus olhou e viu que a maldade e que a violência enchia toda a terra. Logo no capítulo 6 de Gênesis, a violência já tomava de conta de toda a terra. E por isso, Deus falou: o homem não passará dos 120 anos. O meu espírito não agirá para sempre no homem, seus dias serão 120 anos. Ou seja, a violência, algo presente na humanidade, enquanto uma marca do pecado, enquanto a manifestação do pecado. Por isso, quando Deus então fala com Moisés lá no Monte Sinai, o Senhor, dentre os mandamentos que ele passa para o seu povo, você vai encontrar lá: não matarás. Ou seja, há um mandamento próprio e específico para proibir a violência entre os homens. Interessante que você vai encontrar isso em todo o Antigo Testamento, violência de todo tipo, de todo modo, até que quando vem Cristo, ele encontra agora um grupo de pessoas religiosas que se orgulhavam e se gabavam de não serem eles os cometedores de violência. E Jesus então teve que ensiná-los dizendo: olha, vejam bem, não somente comete violência contra o outro, não somente mata o seu irmão, aquele que o faz de modo literal. Jesus toma a ideia da violência e agora ele amplia de tal modo que ele diz que o simples, se é que se pode chamar de simples, o simples desprezo, quando você ignora o outro, quando você no seu coração anula o irmão de tal maneira como que se ele não mais existisse para você, Jesus diz: aquele que assim procede já cometeu homicídio no seu coração. Veja o quanto que a Escritura dá realce, dá relevo e dá importância à ideia da violência e do assassinato. Toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, dão essa importância, porque a violência é a marca do ego. Porque o que é o ego? Senão o meu eu caído, o meu eu corrompido, o meu eu que quer ser adorado, que quer ser servido, que não admite que nenhuma pessoa contrarie os meus pensamentos, que ninguém contrarie a minha vontade e que todos façam a minha vontade. E quando isso não acontece, então esse ego começa a se manifestar em relação ao outro enquanto diabo, enquanto Satanás, enquanto assassino do seu irmão. Então esse quadro de violência é, na verdade, a grande doença da humanidade. Esse é o grande problema da humanidade. Diga-me qualquer coisa, qualquer problema da humanidade que não vá se concluir ou se consumar em atos de violência. Palavras violentas,
atos violentos, desprezo, difamação. Isso quando não chega a vias de fato de querer agredir o outro irmão. Essa mensagem, ela chega a nós dentro de um contexto, presta atenção em nome de Jesus, que nós precisamos pensar. Eu não queria resgatar essas ideias, eu queria passar de largo dessas ideias, mas se eu não me fizer claro, talvez vocês não irão entender. Eu estou me referindo ao fato de que nós que declaramos conhecer o Evangelho, presta atenção, diante desse momento diabólico que nós estamos vivendo, esse espírito diabólico e satânico tem tomado de conta dos corações da igreja de Jesus Cristo. Vocês não têm ideia quando um irmão em Cristo, que sempre dizia que amava a palavra, que amava o ministério, que amava os irmãos, que amava o pastor Alexandre, de repente abandona a comunhão dos irmãos, porque simplesmente se volta para um seu irmão da mesma comunidade e declara: o Deus que eu sirvo não é o Deus que você serve. Ou seja, o meu Deus não é o seu Deus. E isso, em termos práticos, é o Deus da direita e o Deus da esquerda. E agora essa pessoa cujo Deus não é o Deus do seu irmão, essa pessoa não pode mais permanecer na comunidade, porque não consegue olhar para o seu irmão. Ou seja, o meu irmão não pensa como eu penso, não entende como eu entendo, não tem a ideologia que eu tenho, e por isso se torna o meu rival, se torna o meu adversário. E essa rivalidade chega a uma violência de desprezo completo. E portanto não se pode falar de Caim. Caim está vivo hoje. Não se pode absolutamente falar do diabo. O diabo está por aqui, está perto, está por aí perto de você eventualmente, ou está dentro de você. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Imaginem agora que o que caiu como uma bomba foi o fato de que pessoas do DEVAP expulsou o seu filho de casa. Expulsou um filho de casa. Vai embora. Você não é merecedor nem digno de morar debaixo do meu teto. Qual o motivo? O Deus da direita e o Deus da esquerda. Eu poderia citar aqui 10, 15, 20 situações como estas, mas seria expor muitas coisas. Mas é para os irmãos entenderem qual é o contexto em que nós estamos vivendo. Eu entendi e descobri que pelo menos temporalmente e na experiência, o poder das trevas está dando de banho no Evangelho. Ai, se nós tivéssemos essa garra pelo Evangelho, em defesa do nosso Rei, do único Senhor, do único administrador do universo, como se tem por homens perversos e caídos. É triste, mas é um fato. Se nós não entendermos a mensagem da cruz, essa história vai muito longe. Ainda há tempo de nós pararmos com a nossa violência e começarmos a nos voltar para a mensagem da cruz. Se o nosso problema, do qual nós precisamos de redenção e precisamos de cura, é o grave problema da violência, porque todo pecado, no final, resulta em algum tipo de violência,
Logo, o que é a mensagem da cruz? Logo, o que é o remédio? E aí o remédio não pode ser outro. O remédio não é que Cristo vem, desce e fala: olha, seu violento, eu vou morrer por você, seu violento. E se você, violento, acreditar que eu morri por você, embora violento e continue violento, você estará salvo. Isso é mentira. Nenhum violento entrará no reino de Deus. Nós somos violentos em muitos sentidos, irmãos. Não é só você que é violento. Todos nós, em alguma medida, nós temos graus diferentes de violência e temos diferentes violências. Mas nós precisamos primeiramente identificar essas violências para que nós possamos começar a aplicar a cruz de Cristo enquanto remédio. Quando Deus falou: eu vou à terra para resolver o problema da violência, Ele não veio te trazer um passaporte para o céu. Ele veio te trazer um convite. Ele veio estender a você, abrir uma porta diante de você e falar: olha, eu vim ao mundo e eu convido vocês para serem meus discípulos. Vocês acreditam mesmo que existe salvação sem discipulado? Fala a verdade. Vocês acreditam que há salvação para um não discípulo? Não é que Deus negue a sua salvação para o não discípulo, como se Deus estivesse como ali um porteiro carrancudo, você entra, você não entra. Não, não, a salvação está estendida para todos. A questão é que, não havendo salvação sem discipulado, isso implica que aquele que recebe o evangelho, em primeiro lugar, ele se propõe, obviamente, a ser discípulo de Cristo. O Cristo é o mestre, o Cristo é o modelo, o Cristo é o protótipo. E agora o discípulo fala: eu vou seguir o Senhor. Mateus capítulo 16, quando Jesus disse: olha, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, e que, chegando lá, ele será preso. Para mim, eu acho que eu sou mais ou menos igual Pedro, se não for um pouquinho pior. Para mim está errado. Olhem para mim em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para mim está errado. Para você está certo? Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém e seja preso. Você acha isso certo? O que Jesus fez para ser preso? Qual foi o crime dele? Qual foi o pecado que ele cometeu? Então por que vão prendê-lo? E o pior, quem irá prendê-lo? O injusto? O violento? O perverso? O iníquo? Pior ainda, está agravando o problema. Jesus não pode ir para Jerusalém ser preso. Eu sou contra. Jesus aqui tem que prender aqueles malfeitores todos. Sim ou não? Vocês concordam comigo? Não? Não, a verdade, do ponto de vista humano. Eu não estou aqui tentando fazer uma casinha, uma pegadinha para vocês. Eu estou sendo honesto. Do ponto de vista humano, o que justifica Jesus ser preso? Eu quero saber qual é o pecado. Porque eu sou assim. Quando eu vejo uma injustiça, eu falo: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Quero saber. Quero resolver logo a pendência aqui. Pedro, naquele momento, falou: não, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Pedro pensava como a gente pensa, sanguíneo, justiceiro. O Senhor não pode ser preso. Jesus fala: não, mas eu vou ser preso, eu vou ser morto, vão me matar. Piorou, Jesus, estou disposto a te defender, sacar da espada,
Todos nós aqui, discípulos, apóstolos, vamos sacar a espada, vamos criar um exército, e em nome da verdade, em nome da justiça, nós vamos defender o nosso Senhor. Vocês fariam parte desse exército? Eu estou afim. Defender o nosso Jesus. Defender o nosso Jesus. Temos que defender a Bíblia, os seus mandamentos, porque tem pessoas que vão de encontro à Bíblia, de encontro aos mandamentos, de encontro à verdade, de encontro com Cristo, e nós não vamos permitir isso. Nós vamos fazer uma revolução. Nós vamos fazer aqui. Eu quero adeptos, eu preciso de pessoas violentas, porque violência não se resolve com pomba branca, nem com bandeira branca, nem com confete. Violência se resolve com violência. Vence o mais forte. E nós temos Jesus do nosso lado. Nós estamos feitos, que ninguém vai nos derrotar. Jesus olhou para Pedro com esse espírito aqui. Ele falou: ô Pedro, não faça isso, você é tão bonzinho. Você vai entender posteriormente. Mas eu vou pensar nas suas palavras, eu vou pensar num modo melhor de resolver essa questão. Não foi assim que Jesus falou? Não, não foi. Irmãos, quando a violência, mesmo sincera, mesmo em nome de uma boa causa, mesmo em nome da defesa do próprio Cristo, em defesa do Evangelho, se é violência, Jesus leva muito a sério, e ele não brinca e não perde tempo, e ele repreende dizendo: arreda Satanás. Eu pergunto, irmãos, Jesus foi muito grosseiro com Pedro. Pedro só queria o quê? Ajudar. Pedro só queria proteger. Pedro era um guardião de Jesus. Pedro era um guardião da verdade, lutando pela verdade. Jesus falou: não, Pedro, não é assim. Pedro, se você quiser ser meu discípulo, você vai ter que se arrepender deste seu coração, porque por mais que você seja Pedro, por mais que você seja discípulo, por mais que você seja apóstolo, por mais que você seja sincero, esse espírito aí, para mim, é uma pedra de tropeço. Se você ensinar isso, você tropeçará e levará muitos a tropeçarem nessa pedra. Você, Pedro, não está colaborando com o reino de Deus, lutando pelo reino de Deus com violência. Você, quando fica com raiva das pessoas, em nome da defesa da fé, você não está lutando pelo reino de Deus. Você está imbuído do espírito das trevas, do diabo, e você está sendo uma pedra de tropeço para o reino de Deus. Aí quando Pedro ouviu aquilo, não tinham o que falar, todo mundo sem palavra, todo mundo desorientado. Jesus falou em seguida: se alguém quiser, tem que parar aqui. Já entendi, pastor, entendeu nada. Você não é obrigado a seguir a Jesus. Você não é obrigado a ser discípulo de Jesus. Você não é obrigado a ser cristão. O Evangelho é um convite. Evangelho é graça.
Graça não significa de graça, porque tem um ditado que diz que de graça até injeção na testa, não é? Quando diz que é de graça, no sentido de gratuito, não paga nada, as pessoas pensam que é de graça, então estou salvo, a despeito de não ser discípulo. Não! A graça quer dizer, olha, você não merece ser discípulo, você não merece o poder libertador da sua violência, você não merece que Deus intervenha na tua história para te salvar. Você não tem nenhum merecimento, mas Deus é gracioso, Ele se fez carne, Ele desceu até você para dizer, se você quiser, não há impedimento, não há dogma de predestinação, não há doutrina calvinista, é graça, é Jesus dizendo, olha, você por si mesmo está condenado, você não tem força, não tem capacidade para sair desse lamaçal de pecado e de morte, mas se você quiser, esta é a palavra do Evangelho, vir após mim. Vamos modificar a expressão que é muito arcaica e tira a praticidade. Se você quiser vir comigo, Jesus falou, eu vou para Jerusalém, o justo vai para Jerusalém, o santo vai para Jerusalém, o Deus vai para Jerusalém, o Criador vai para Jerusalém, o Todo-Poderoso vai para Jerusalém, a verdade vai para Jerusalém, e vão prendê-lo, vão escarnecer dele, vão zombar dele, vão bater nele e vão matá-lo. E ele, como ovelha muda, sem nenhuma violência, nem física, nem de palavras, nem nos olhos, como ovelha muda, sem abrir a boca, ele será levado ao matadouro e ele vai morrer. Se alguém quiser vir comigo, ele vai te dar a graça, ele vai te dar força. O Espírito de Jesus, que é esse espírito de doação, estará dentro de você, te capacitando. Se você quiser vir comigo, nesse momento todo mundo fala, eu quero, né? Aí ele diz, então, você não tem como vir comigo, sem que você faça o que eu estou fazendo. Não é ir no sentido de ser multidão que o acompanha, mas é de ser discípulo. Se você quiser vir comigo, eu estou indo, eu tomarei a minha cruz, eu negarei a mim mesmo, ou seja, eu estou me esvaziando de todos os meus direitos, de toda a minha justiça, no sentido de que eu não estarei aqui reivindicando, eu estarei apenas mostrando para vocês, porque eu sou o caminho, mostrando que a única maneira de voltar ao Pai é você abrir mão do diabo, que é o vosso pai, que é assassino desde o início. A única maneira é você renegar o seu pai, que é o diabo, que é mentiroso, que é assassino, que tem rivalidades, disputas, partidarismos, inveja, ciúme, contendas. Você vai ter que abrir mão do diabo, e aí você vai fazer isso tomando a sua cruz, negando-se a si mesmo,
Vamos comigo? Não sei se vocês estão me entendendo. Estou me esforçando o máximo. Não existe outro evangelho. Evangelho não comporta, ou no evangelho não tem lugar para nenhum tipo de violência. Evangelho é amor, evangelho é graça, evangelho é perdão, evangelho é misericórdia, evangelho é renúncia, evangelho é altruísmo, evangelho é perda, evangelho é esvaziamento, é abrir mão de si. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus foi para Jerusalém para abrir o caminho, o primeiro, para ele mesmo ser o caminho, para que os discípulos de Jesus possam seguir essa estrada, seguir neste caminho, seguir no caminho Cristo. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Porque a esta altura, nós já estamos cheios de argumentos para justificar alguma coisa. Ouçam-me. Se alguém aqui no local ou longe, por meio da internet, está ouvindo esta mensagem e está ao mesmo tempo argumentando, dizendo, não é porque, saiba que a luta aí dentro de você está muito grande. Saiba que o diabo está ativo, tentando te enganar. Leia apenas o Evangelho e você não terá dúvida alguma. Eu vou fazer diferente, eu vou insistir um pouco mais no que eu estou dizendo. Segura aí Filipenses, vamos abrir João capítulo 8, para que fique claro para nós. 8, versículo 30. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Vou insistir aqui nessa parte. Eu ia para Filipenses, o Espírito Santo falou, não, volta para João, para tratar com um detalhe. Você crer em Jesus? Pode dizer crer. Também pode dizer que não crer, né? Não tem problema. Mas se você crer, você está aqui dentro do versículo 30. Muitos creram nele. Então basta esse versículo para Lutero dizer, esses estão salvos. Sim ou não? Por que estão salvos? Porque creram nele. Eu ia chamar o Josué de Lutero. Josué, Lutero leu o versículo 30 do capítulo 8. Muitos, diante do que ele disse, creram nele. Logo, estão o quê? Salvos. Este é o apoio da maioria dos cristãos do tempo presente. Mas aí vem o calcanhar de Aquiles, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olhem para mim, irmãos. Para quem que Jesus vai falar agora? Para aqueles que haviam crido, então é para nós. Porque se fosse para os que não criam, não era para nós, porque nós cremos, sim ou não? Então, João diz, muitos diante disso crerão nele. 31, Jesus então disse aos judeus, mas não é somente os judeus, no caso aqui é porque é um caso
específico, mas se aplica a quantos outros virem a crer. Disse aos que creram nele: se vocês permanecerem na minha palavra, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus. Irmãos, aqui é muita informação, é muita coisa. Primeiro, existe a permanência, não é na palavra, não, na palavra. Que palavra? Existe a permanência nas palavras de Jesus, nas minhas palavras, nas palavras de Jesus. E eu quero saber que palavras são essas, viu? Então, tem a ideia de permanência. E o que mais tem aqui a dizer na ideia, se permanecerdes na minha palavra? É que muitos começam com alegria, como aquela semente que caiu em solo rochoso, e logo a receberam com alegria, mas vindo, porém, as tribulações por causa da palavra, a semente morre, não permaneceu. Quem está me entendendo? Esse é o primeiro ponto. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O que implica sois verdadeiramente meus discípulos? É o óbvio. Toda vez que você se deparar com uma frase positiva, sois meus discípulos, coloca ela na negativa. Se existe o verdadeiro discípulo, é porque existe o falso discípulo. É isso que o texto está dizendo. Para você saber se você é discípulo genuíno ou não, a ideia é: você precisa permanecer na minha palavra. Somente um discípulo genuíno permanece. Fica o recado: quem não permanece não é discípulo verdadeiro. Porque Alexandre, você não pode dizer isso, porque o irmão fraquinho tal. Ele vai ser um discípulo um dia. Não é discípulo agora. Não é discípulo agora. Que Deus dê a graça e o tempo e a oportunidade para que todos os que não permanecem um dia se tornem efetivamente, mas por enquanto não é. Quem está entendendo? Então Jesus vai dizer para esses discípulos que eles precisam permanecer, porque somente o verdadeiro é que permanece. E conhecereis o quê? A verdade vos... Ou seja, mesmo o discípulo precisa de libertação. Se vocês permanecerem, permaneçam, e vocês serão discípulos genuínos. Ou melhor, porque você é discípulo genuíno, você então permanece. O permanecer é a consequência. Só permanece o que é. Vocês são meus discípulos genuínos se permanecerem. Vocês são atualidade, se permanecerem futuro. Ou seja, no final saberemos se você era ou não era de fato genuíno. Então, permanecendo, e conhecereis a verdade. Permanecendo, a verdade vai libertar vocês. Para quem que ele está dizendo isso? Para os que creram. 33, respondeu-lhe. Aí a turma vai refutar. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles conhecem o problema deles? Eles conhecem a escravidão deles? Eles conhecem a doença deles? Quando Jesus falou, vocês serão libertos, eles disseram, como assim? Nós jamais fomos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. Ou seja, nem a Torá eles leram, né? Nem a Bíblia hebraica eles leram. Versículo 34, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado
é escravo de quê? Do pecado. Ora, mas falar de pecado também é falar de modo genérico. Temos que entender que pecado é esse a que ele se refere. Versículo 35: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Então o Senhor vem trazer o quê? Libertação. Versículo 37: bem sei, continua Jesus dizendo aos que creram, bem seis que sois descendência de Abraão. Ele podia dizer aqui, bem seis que vocês são evangélicos. Ele podia dizer, bem sei que vocês ouviram um dia o evangelho e creram nele e foram batizados. Contudo, vocês creram, vocês são descendência de Abraão, está tudo certo, só tem um problema. Contudo, vocês procuram o quê? Me matar. O que eles tinham dentro de si? Mas quem queria matar Jesus? Com quem que ele está dizendo? Com os que creram? Versículo 37: bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Então, o que nós devemos fazer? Acolher a palavra de Deus. 38: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso pai. Jesus é o modelo daqueles que veem no Pai e realizam. Estes de quem o texto diz, é o modelo, que são descendência de Abraão, creram em Jesus, porém na hora de praticar, eles imitam o pai deles. Eles não imitam a Deus o Pai, eles imitam o diabo. Eles creram em Jesus? Ei, são descendência de Abraão? Mas o que diz o texto? Versículo 38: eu falo das coisas que vi de meu Pai, vós porém fazeis o quê? O que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. A que obras de Abraão aqui Jesus faz referência? Ele vai dizer um pouco mais à frente, ou disse um pouco mais atrás, desse mesmo capítulo: Abraão se alegrou em ver o meu dia. Ou seja, Abraão, mesmo diante da figura do Cristo em Isaque, ele teve regozijo no Filho de Deus. Mas esses queriam o quê? Matá-lo. Que pecado é esse que se refere o texto? Versículo 40: mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disse-lhes eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havíeis de amar. O que acontece quando nós temos a Deus por pai? Mas não é quando temos a Deus por pai, é quando de fato somos filhos de Deus, como diz o texto. Qual é o resultado? Você ama. Mas ama quem? Eu sou obrigado a amar o Josué? Olha a situação do Josué. Vocês viram em quem ele votou? Vocês têm ideia? Isso é uma loucura, Josué, o que você fez. Mas Jesus amou a quem? A todos. Aos malfeitores, aos injustos, aos perversos, aos religiosos, às prostitutas,
O amor que faz seleção a quem deve amar e a quem não deve amar, não é amor, é egoísmo. Continua o texto. Versículo 42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois, agora vem a revelação. Jesus vai dizer exatamente o que eles eram. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Olhe para mim, de quem é o desejo que nós queremos reproduzir? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e vocês querem satisfazer-lhe os desejos. Os desejos aqui é o desejo do diabo. E qual é o desejo do diabo? Diz ainda o versículo 44, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, ele é homicida desde o princípio. Então, qual que é o desejo de Satanás? Matar. E Jesus disse que aquele que fica irado contra o seu irmão, aquele que chama o seu irmão de louco, e aquele que despreza o seu irmão, já cometeu homicídio. Este é o desejo do diabo. Então está aí para cada um olhar para si e falar: Senhor, tende misericórdia de mim. Tende misericórdia de mim. Essa mensagem, eu ainda iria falar de Filipenses, mas infelizmente não poderei fazê-lo nesta ocasião. Mas essa mensagem, ela tem um intuito, primeiro, de nos balançar, fazer-nos acordar, para refletirmos qual é a nossa real situação. Mas que situação, Alexandre? Eu não sei do que você está falando. É se por qual espírito você está tomado. Se é pelo mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se apegou ao fato de sê-lo, pelo contrário, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de homem, assumiu a forma de servo e foi até a cruz, o caminho da kenosis, do esvaziamento, da não violência, ou se você está tomado pelo mesmo sentimento ou pelos mesmos desejos do pai da mentira, que é assassino desde o começo, que são os desejos de toda e qualquer forma de violência. Fazer um balanço. Eu não gostaria, muito me entristece, em perder pessoas por esses motivos. Cuidado, não que eu queira número, não. Até porque a força que me impulsiona a pregar e a continuar pregando o Evangelho não é numérico, não é número de pessoas. Quem entende? Por quê? Porque isto é obra de Deus. Eu prego a palavra dele e a obra dele, ele fará por meio da palavra dele. Então não cabe a mim ter a ambição de números, porque é dele, é soberania dele, é trabalho dele, eu sou meio. Então continuarei a pregar independentemente dos resultados,
Não prego pelo resultado, prego por missão, prego por encargo, prego por dever de chamamento do Senhor. Agora, por outro lado, aí é humanamente falando, temos o sentimento paternal. Ou seja, quando eu olho para vocês, Devap, eu entendo que Deus nos deu você. Deus te trouxe. E aí vem no coração aquelas palavras de Jesus, né? Chegar no último dia e falar: Senhor, aqui estão todos os filhos que o Senhor nos confiou, e nenhum deles se perdeu. É o sentimento paternal de falar assim: puxa, ninguém se perdeu porque nós fizemos o nosso dever de ensinar, de corrigir, de mostrar, de exortar, de abrir os olhos. Não gostaria que chegássemos lá com um exército pela metade, só por esse motivo, não pelo número, mas por você mesmo enquanto pessoa. Queria muito chegar diante de Cristo, falar: Senhor, está aqui a Vera. Senhor, está aqui a Dila, está aqui o Bilu, está aqui o Zizi. Imaginou? Imagine só se chega lá faltando a metade ou mais da metade. Jesus fala assim: cadê o restante? Eu falo: esse povo não tem futuro não presta, ele sai assim à toa. E Jesus fala assim: mas você deixou de falar. Já imaginou? Você não ensinou no tempo de crise, quando o espírito de Satanás estava com as suas armas mais sutis ganhando, você ficou calado, tomou partido, se acovardou. Isso não. Então, no que diz respeito à nossa missão, você está bem orientado. Isso que foi falado hoje é o Evangelho de Jesus. E fica aberta a possibilidade de você me procurar e falar: Alexandre, eu vou te mostrar qual é o verdadeiro Evangelho. Eu vou te ouvir. Se não é esse que foi pregado, mostre-me, porque eu preciso conhecer. Agora, se é este o Evangelho da renúncia, do perdão, da graça, da misericórdia, em suma, da não violência, quanto mais perdido é o camarada, mais graça você tem que derramar. Quanto mais difícil a situação, mais misericórdia, mais compaixão. Isso é o Evangelho. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. E o meu desejo é que ninguém diga: dura é essa mensagem. É o nosso desejo. Mas que todos digam: Senhor, para quem iremos? Somente Tu tens as palavras de vida eterna.